Olá, turminha do segundo ano. Então, vamos agora para as atividades de português de hoje, tá certo? Hoje vocês irão realizar as atividades somente na apostilazinha do estudo em casa, tá certo? Será a atividade 33 e a atividade 34. Então, vamos lá entender a nossa atividade, tá certo? Diz assim: olá, crianças, vamos registrar a data de nossa atividade. Se precisar, consulte o calendário. Então, a data de hoje, vocês lembram? Falei no início. Hoje é dia 30 de agosto de 2021. Logo depois, vocês irão registrar o nome de vocês, tá certo, meus amores? Então, agora vamos para a nossa atividade. Primeira questão da atividade 33. Leia o poema cantando. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. E aí, vocês lembram dessa canção, desse poema cantado? O nome do poema é A Casa. Quem escreveu esse poema foi Vinícius de Moraes. Na questão número 2 diz o seguinte: muito bem, agora vamos identificar palavras no texto. Mas atenção para as orientações. Depois pinte, depois copie a palavra. Depois copie a palavra. Pinte de azul uma palavra com 3 vogais diferentes. Vocês lembram quais são as vogais, né? As vogais são A, E, I, O, U. Então, na palavra que você encontrar no poema A Casa, deve ter 3 dessas 5 vogais. Tia, pode ter 2 A, mas vai ter que ter mais 2 tipos de vogais, tá certo? Diferente, tem que ser 3 vogais diferentes, tá bom? Que você vai pintar. Pinte de verde 2 palavras que terminam com a sílaba D, tá certo? Então, você vai procurar 2 palavras que terminem com a sílaba D, tá certo? E depois copiar no quadrinho. Pinte de amarelo uma palavra que inicia com a letra C e termina com a letra A. Você também vai procurar lá no poema e depois vai escrever. Terceira questão. Procure no diagrama a seguir o nome das figuras. Aí nós temos aí as figuras. Nós temos casas, né? Porque nós temos mais de uma casa, então é casas. Nós temos também parede. Nós temos chaves e temos redes. Então, rede. Então, essas são as imagens que tem no diagrama. Casas, parede, chaves e rede, tá certo? Então, você vai procurar e pintar ou circular, tá bom? A palavrinha que você encontrar. Vamos agora para a atividade 34. Na atividade 34, nós também temos o cabeçalho. Vou deixar de fazer, tia? Não, você vai escrever a data e o seu nome completo, meus amores. É muito importante a escrita do nome de vocês completo, tá certo? Então, não deixem de fazer o nome de vocês, tá certo? Caprichem na letrinha, tá bom? Então, vamos lá. Leia as palavras e pinte a primeira sílaba. Então, você vai ler essas palavras e vai pintar a primeira sílaba. A primeira sílaba ou o primeiro som, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo na palavra cama. Qual é a primeira sílaba? É o K, né? Que é o primeiro som de cama, tá certo? Segunda questão. Agora escreva o nome das figuras. Quando não souber, pesquise no quadro de palavras da atividade anterior. Então, nós temos aqui avião, cama, pato e sapo. Ó, vocês tentem, tá certo? Escrever sozinho as palavras. Quando você realmente não souber, aí você vai lá no quadrinho da atividade anterior e pesquisa, tá certo? Aí você vai ter essa ajuda. Aqui na outra página a gente tem as outras imagens. Dado, nós temos escova, mala, unha, óculos e zebra. Para finalizar, nós temos a terceira questão. Vamos brincar de jogo da memória, juntando a palavra, a primeira sílaba.
Para começar, faça o desenho correspondente a cada palavra. Depois recorte e brinque. Então, nós temos de um lado as palavras e de outro a primeira sílaba. A dica foi, primeiro você desenhar, né? Então, você vai desenhar casa, rede, um pinico, uma parede, o chão, o teto, Pedro, poste, chave e 10. Palavra 10. Como é que vai ser esse joguinho da memória? Depois de você desenhar, você vai recortar. Por exemplo, vocês já brincaram de jogo da memória, não já? A gente mistura as cartinhas, vira elas, tá certo? E vai tentar encontrar os pares correspondentes. Nesse caso aqui, os pares é o quê? A palavra com a sua primeira sílaba. Ou seja, na palavra casa, eu tenho que encontrar a sílaba K, que é a primeira sílaba da palavra casa. Na palavra rede, a primeira sílaba é o ré. Aí você vai, se você encontrar, você formou o pazinho, tá certo? Então, meus amores, essa atividade vocês podem fazer junto a um irmãozinho, a um coleguinha, ao vizinho daí, ao seu pai ou à sua mãe ou com quem você resolve as atividades, tá certo? É uma atividade bem legal, o jogo da memória, que trabalha várias outras habilidades, a nossa memória, a nossa concentração, tá certo? Também tá trabalhando, reforçando a nossa leitura, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa atividade de português de hoje, tá certo? Um beijo e até mais, meus amores.